Transformações físicas da matéria. Veremos hoje como que as substâncias podem de fato se modificar, seja tanto fisicamente quanto quimicamente. Então vamos lá. Os fenômenos que nós temos são os físicos e os químicos. Basicamente a diferença entre eles é que os fenômenos físicos não têm mudança de fórmula, não tem mudança de composição, não tem mudança de estrutura molecular. Por sua vez, os químicos, obviamente, têm essa mudança toda. Tá? As mudanças de estrutura física podem envolver mudança de formato, tamanho, aparência, mas o nosso foco mesmo, de fato, vai ser na mudança de estado físico, quando o sólido vira líquido, o líquido vira gás e assim por diante. Detalharemos isso na sequência, tá? Nas reações químicas, de fato, essa mudança acontece de fórmula e nós temos bons exemplos aqui. Eu trouxe para você, por exemplo, a sublimação do iodo sólido para o iodo gasoso e eu tenho também aqui como exemplo a água líquida virando água gasosa, tudo do lado esquerdo da sua tela. Do lado direito da sua tela você tem de fato uma reação química com mudança de fórmula. O gás nitrogênio reagiu com o gás hidrogênio para produzir amônia. Os estados físicos da matéria, os fundamentais são sólido, líquido e gasoso. E a diferença básica e fundamental entre essas três condições é que a compactação das moléculas muda. No sólido você tem moléculas muito mais compactadas, né, e elas apenas vibram no seu local. No líquido, as moléculas já rolam umas sobre as outras, apesar da distância ainda ser curta entre elas. No estado gasoso você tem um grande distanciamento molecular, com movimento aleatório, nós chamamos isso de movimento browniano, né, com grandes espaços vazios entre as moléculas. Aqui nós temos as mudanças de fase entre os três estados fundamentais e eu destaco para você que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você tem um processo de absorção de energia. Essas moléculas absorvem energia para mudar de fase dessa maneira. São processos endotérmicos. No sentido contrário, são processos que liberam energia, são processos exotérmicos. Agora eu trago para vocês os termos específicos, né? Por exemplo, fusão é a mudança do sólido para o líquido e solidificação do líquido para o sólido. Vaporização do líquido para o gasoso para o líquido é condensação ou liquefação, os dois nomes são oficiais. E se isso acontece de forma direta, do sólido para o gás, né, você tem de fato uma sublimação. No sentido contrário, do gasoso para o sólido, você tem uma ressublimação. E para fechar, aqui vale o destaque dos termos pontos de fusão e ebulição, que é justamente a temperatura onde você tem o sólido virando líquido, ponto de fusão, do líquido virando gás, ponto de ebulição. Trouxe três substâncias aqui para você ter essas referências. São propriedades específicas da matéria, elas podem caracterizar as substâncias, né? Então, água, ela tem um ponto de fusão a 0 e ferve a 100. Tudo isso a uma pressão específica, no caso, um atm de pressão. E uma outra forma que você pode visualizar tudo isso é colocando isso numa reta, num eixo, determinando os pontos de fusão e ebulição de cada uma dessas substâncias. Assim, fica fácil de você colocar uma temperatura nesse eixo e ver se a substância estará no estado sólido, no líquido ou no gasoso.